Chegou o dia. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Um vídeo muito especial e que deu muito trabalho. Um vídeo pra gente falar sobre o monstro mais importante da história. Eu imagino que vocês saibam de quem estamos falando. Como vamos falar de monstros gigantes, a galera do Magic the Gathering trouxe esse vídeo por razões mais do que especiais. Imagino que você conheça o Magic. Caso não, é um trading card game famosíssimo pelo mundo inteiro, em que os jogadores montam seus decks para batalhar com o adversário. Decks esses que podem ser extremamente diversificados por conta da quantidade de cartas, estilos e estratégias dentro do game. Por isso estou convidando você, que assim como eu sempre teve curiosidade, mas nunca chegou a mergulhar de cabeça no jogo. Ok, Guto, mas por que agora? Por que agora de todos os momentos? Porque agora, meu companheiro, foi lançada a coleção Ikoria Terra de Colossos. E o que isso significa? Monstros gigantes. Uma série de cartas com criaturas enormes devorando umas às outras, enquanto os humanos tentam sobreviver nesse universo caótico, às vezes até se aliando aos monstrenhos. E bem, existe um monstro supremo. Godzilla está presente nessa coleção. Assim como outros monstros clássicos da Toho, como a Mothra, Ghidorah, Rodan e etc. Mas como sentar para jogar com seus amigos na situação atual do mundo é muito perigoso, você pode aproveitar essa aventura jogando online no PC através do MTG Arena. Confira os links na descrição do vídeo e cuidado! Sempre tem um monstro maior. O Rei dos Monstros fez sua primeira aparição em 1954 num filme de Ishiro Honda chamado Gojira. Nome que posteriormente eu descobri que seria a fusão de gorila com Kujira, que é baleia em japonês. Então temos um baleia gorila. Quando eu era pequeno, sempre assistia algum dos filmes do Lagartão e brincava com alguns brinquedinhos que um amigo da família tinha. E aquela criatura sempre me deixou intrigado. Ele sempre pareceu forte, amedrontador, poderoso, mas ao mesmo tempo amigável. É possível chamar um monstro avassalador de cidades de bonzinho? De qualquer forma, sempre gostei muito dos filmes e recentemente assisti ou reassisti praticamente todos eles para fazer esse vídeo aqui, para entender melhor como ele foi criado, como foi fomentado e por que eu gostava tanto de um monstro. E depois de mais de 30 filmes, aqui estamos nós para comentar todos eles, ou ao mesmo tempo, praticamente qualquer um deles separadamente. Shimbun, rádio, TV, shūkanshi, minna Godzilla, 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 Godzilla. これじゃまるでセントラル製薬ブームじゃないか。映画もです。 Seu primeiro filme é bastante tenso e para mim um dos melhores em todos os aspectos, indiscutivelmente. Tudo estava relativamente tranquilo até que um barco foi atacado de maneira misteriosa e em seguida uma ilha. E dessa vez rastros ficaram para trás, rastros que datavam milhões de anos no passado. 閉ざされた地球のポケットと言われる深い海の底にはどんな秘密が潜んでいるか E então Godzilla dispara invadindo as cidades e trazendo caos para a população. Um filme bastante focado na destruição. Um Godzilla praticamente invencível que se recusa a parar o avanço e destrói tudo que existe no seu caminho. Como uma bomba atômica. Que aliás é o elemento representado pela própria criatura. Gojira foi criado como uma personificação do poder nuclear imparável. Na história do filme, até mesmo despertou por conta de testes nucleares, mostrando assim que a destruição causada por ele nas cidades, na verdade era consequência das decisões humanas quanto ao uso irresponsável do poder atômico.
世紀の怪事件です。我々の世界は一瞬のうちに200万年の昔に引き戻されたのでありましょうか。 Em todos os filmes, discussões em torno de bombas nucleares são levantadas em algum momento. Afinal, o passado não deve ser esquecido. 東京を死の街にして溶けていく。これが私たちの償いなの。償い。核をもてあそんだ私たち人類の。 Outro fator amplamente importante desde o primeiro filme é política. Como os governantes reagem a ameaças, como ficam em estado de negação perante algo que não entendem e depois precisam de medidas desesperadas para tentar parar um perigo que eles não se importavam inicialmente. 滅亡の危機にさらされようとしています。それなのに皆さんは私の話を面白半分にしか聞こうとしません。どうしてですか? Discussões bastante atuais envolvendo a repercussão dessas notícias para a mídia e para a população, a burocracia extrema mesmo em casos de emergência e como todo esse sistema complicado acaba gerando mais prejuízos para o povo. E não falo de prejuízos financeiros. Ao mesmo tempo, muitos filmes foram usados para a reafirmação da identidade e independência japonesa para lidar com os próprios problemas. E nisso conseguimos também acompanhar um tanto da política internacional. Desde os filmes da época da Guerra Fria, mostrando bastantes conflitos entre Estados Unidos e União Soviética, até mesmo Shin Gojira, um filme mais atual, mostrando as intervenções externas no governo japonês. スクラップ&ビルドでこの国はのし上がってきた。今度も立ち直れる。 Enquanto existem os políticos e os militares tentando destruir o Godzilla a qualquer custo, os núcleos de ciência também são muito bem desenvolvidos em todos os filmes. Para os cientistas, mais do que apenas combater Godzilla, é necessário entendê-lo. Como uma forma de vida durou tanto tempo? Como conseguiu sobreviver aos testes nucleares? O que tem na sua biologia que a gente pode aproveitar para a medicina humana? 君までがゴジラを抹殺しようというのか。帰りたまえ。帰ってくれたまえ。 Ou até mesmo o mais puro e genuíno sentimento de preservação de uma nova espécie. Porque mesmo sendo um monstro nuclear gigantesco, Godzilla ainda é apenas um animal que quer sobreviver com sua família. Sim, família. Godzilla tem um filho, que é mostrado em alguns filmes, e a cena da perda desse filho é extremamente triste. De verdade. Por mais que fosse um filme que o Godzilla fosse inevitavelmente destruir o planeta Terra, você fica triste vendo ele ser tão humano. Godzillaが泣いてる。生き残っていた唯一の仲間を失って。 E pela quantidade de aparições, outros monstros passaram a fazer parte do universo de Godzilla, ganhando uma nova cara para a franquia, de um período que o pessoal chama de Versus, em que o Godzilla basicamente luta contra vários e vários monstrengos, às vezes monstrengos vilanescos e horrorosos, ou apenas outros monstros gigantes. E dessa vez, ele é pintado e visto com olhos muito mais leves, calmos, bem-humorados e heróicos. Chegou o momento em que o Godzilla deixou de ser uma ameaça absurda para as cidades, embora ainda as destruísse, mas agora pode ser visto como herói. Nesse período ele luta contra King Kong, ele luta contra o Rodan, contra a Mothra, contra o Ghidorah, contra várias e várias criaturas diferentes, cada uma carregando seu próprio significado, que pode ficar para uma outra situação da gente comentar sobre eles.
E um dos pontos abordados mais importantes para mim é a natureza. Porque as discussões ambientais conseguem permanecer extremamente sólidas desde os filmes mais sinistros, mais medonhos, aos engraçados, aos de ação, aos trágicos. Todos eles têm uma discussão muito interessante. Junto a todos os pontos dos cientistas sobre o Godzilla, os filmes sempre trazem questões de preservação ou destruição ambiental. E o filme principal quanto a isso é Godzilla vs Hedorah. Hedorah é basicamente um monstro que se alimenta de poluição. Fica mais forte quanto mais toxinas consumir, e assim muda de forma e assola toda a população. Esse é um período do Godzilla, e esse filme específico também é um ponto ali muito didático, principalmente para conseguir atingir públicos mais novos, e eu tenho 100% de certeza que funcionou muito bem. Durante o filme inteiro eles discutem sobre como combater o Hedorah, que cada vez mais se fortalece por conta da poluição gerada pelos seres humanos. Todas as vezes que o termo Hedorah é citado, você basicamente pode substituir por poluição e entender exatamente do que o filme está falando. Com isso, vemos imagens extremamente chocantes da poluição nos mares, enquanto Godzilla vem para lutar contra o Hedorah junto com a humanidade. E as cenas são bastante claras, são momentos que eles deixam a câmera filmando a poluição, filmando as coisas jogadas na água, para você entender, para você visualizar o problema que eles querem discutir. E isso na década de 70. Genbaku, suibaku, shinohai wa umi e, dokugasu, hedoro, minna umi e shiteru. Godzilla ga mitara okoranai kana? A cena final do filme é muito marcante. Depois de Godzilla ter conseguido vencer o Hedorah e ter ignorado completamente a humanidade ao invés de entrar nas cidades para destruir, ele volta para casa. Mas ele não volta muito feliz, mesmo tendo vencido a batalha contra um monstro tóxico absurdo. Ele volta triste, como se estivesse lamentando a situação em que os seres humanos deixaram o meio ambiente. Todos esses fatores reunidos, do ponto de vista mais engraçadinho até o mais cruel, fazem parte de uma criatura. E para mim é como se ele fosse todos esses pontos de vista, todas essas discussões ao mesmo tempo, independentemente de qual filme estamos falando. Ishiro Honda, o criador, disse uma vez: monstros gigantes são existências trágicas. Eles não são maus por escolha. Nascem grandes demais, fortes demais, pesados demais. Essa é sua tragédia. Eles não atacam a humanidade intencionalmente, mas por conta de seus tamanhos, causam danos e sofrimento. E isso é visto em inúmeros dos 30 e poucos filmes. Godzilla está apenas vivendo. E isso casualmente traz a tragédia e a destruição para a sociedade humana, que muitas e muitas vezes, na verdade, é a responsável pelo caos que vem em seguida. No fim, Godzilla representa tudo. Representa o meio ambiente que deve ser protegido, representa a ciência que deve ser exaltada, representa o medo e o despreparo político para com o desconhecido e também o trauma de um acontecimento marcante para a história. Uma criatura tão complexa que tem tantos significados e discussões orbitando ao seu redor e é apenas um monstro gigante andando pela cidade. Eu acho que no final das contas, isso é o que sempre me atraiu nele. Tudo isso é Gojira. Gojira wa 俺たちの中にいるんだ。